Oi, gente, Pai do Senhor Jesus, tudo bom com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E, gente, esse vídeo é um vídeo muito especial. E antes da gente começar esse vídeo, eu quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal. Se você não é inscrito, passou por aqui, já se inscreve no nosso canal, curte, comenta, compartilha. Ative o sininho das notificações para toda vez que a gente postar um vídeo você ser notificado. Me siga lá no Instagram, que é Flávia Garcia Santos. E vem acompanhar aqui um pouquinho da minha rotina com a minha família. Eu vivo aqui no interior de Portugal. Vai fazer 4 anos agora que eu estou aqui. E compartilho um pouquinho da minha história, um pouquinho das nossas conquistas, um pouquinho da nossa experiência, um pouquinho do nosso dia a dia, um pouquinho de tudo. É um vlog da nossa rotina de tudo. E para você que chegou por aqui agora, os novos inscritos, eu quero desejar boas-vindas, fique à vontade. Eu me encontro muito feliz em poder compartilhar um pouquinho da minha história, um pouquinho do meu dia a dia, um pouquinho da nossa rotina aqui com todos vocês, tá bom? E vamos pro vídeo. Gente, e o vídeo de hoje é um vídeo muito especial. Por quê? Porque eu estou comemorando um ano que eu estou conduzindo um ano e eu gostaria de compartilhar com vocês aqui um pouquinho da minha experiência e o porquê que depois de tanto tempo que eu vim conduzir. Gente, porque para quem não sabe, eu tenho carta de condução há 4 anos. E o que acontece? Eu fiz esse vídeo para incentivar outras pessoas, outras mulheres também a terem a sua independência, a não precisar de ninguém. E isso não quer dizer que a gente é melhor que ninguém nunca. É porque é tão bom você precisar ir no supermercado, precisar numa consulta, precisar ir em algum lugar e não precisar chamar um Uber, não precisar pegar um autocarro, não precisar esperar do seu parceiro, do seu esposo, do seu namorado, ou o que seja. Porque assim, eu tinha carta, gente, mas eu não conduzia. Eu dependia literalmente do meu esposo pra tudo. Gente, quando foi ano passado, eu decidi que eu iria comprar um carrinho, né? Orei a Deus, pra Deus preparar um carrinho pra mim. Pra mim poder perder esse medo aí e ganhar a minha independência e também poder, né, conduzir, que era o meu sonho. E agora vamos lá, vou explicar pra vocês o porquê que eu parei de conduzir. Antes de eu vir pra Portugal, eu decidi que eu iria tirar minha carta. Por quê? Porque quando eu comecei a pesquisar pra vir pra Portugal, eu vi sobre os pontos positivos de você viver no interior e os pontos negativos. E a nossa intenção sempre foi viver no interior, ok, né? É onde a gente paga a renda mais barato e também mais tranquilo e tal e tudo mais. Então, acontece. E nisso, nessa pesquisa, eu decidi e vi que para mim viver no interior, eu teria que ter carta e carro para conduzir. E foi onde eu decidi tirar minha carta no Brasil. Eu tirei minha carta no Brasil com 2 meses. Apesar, não só por Portugal, de vir para Portugal eu decidi tirar minha carta. Porque também antes eu tinha o desejo, né, era um sonho de poder conduzir, mas eu acho que eu ter vindo para Portugal, essa busca de saber sobre os pontos positivos e os pontos negativos, foi assim o que me deu um empurrão para me poder tirar minha carta, porque eu sempre adiava quando eu estava no Brasil. E o que acontece? Consegui tirar minha carta, gente, em 2 meses no Brasil, porque eu precisava, né? Já tava de passagem comprada para vir pra cá. E foi coisa assim, de última hora que eu decidi tirar a carta. Enfim, quando eu cheguei aqui, eu conduzi, assim, os primeiros dias, mesmo que eu vim com a provisória, eu tava super animada, porque eu sei que na autoescola você aprende o básico e você só vai ganhar experiência você conduzindo, né? E ali eu comecei a ir a conduzir e tal, sempre quando precisava. E quando foi um dia, o meu esposo, ele foi, tipo assim, veio em casa, me buscou, que ele tava com a carrinha da empresa, e eu fui com ele pra mim trazer o nosso carro. E aí, o que aconteceu? Quando nós chegamos lá, ele veio na frente com o meu filho mais velho, e eu vim atrás com o nosso carro, com o Ângelo e a Rúbia. E aí, gente, quando eu estava chegando, já quase chegando assim, próximo de casa, é muita curva aqui por onde a gente mora, sabe? Vinha passar numa curva, e a curva ela é muito fechada, muito mesmo. E o que acontece? Eu entendo que para um carro, ou principalmente um caminhão, ele tem que
automaticamente vim pra minha mão. Foi o que aconteceu. Quando o caminhão vinha fazendo a curva, o caminhão jogou pra minha mão. Eu já tava muito em cima do caminhão. E assim, a minha reação no momento, né, porque os meus filhos estavam comigo, foi jogar pro acostamento. Né? Foi uma coisa assim tão rápida que ainda o caminhão ainda bateu assim num retrovisor, né? Ralou num retrovisor, mas eu consegui agir rápido e consegui jogar o carro pro acostamento. Mas vou dizer uma coisa pra vocês, gente. Eu não parei o carro. Porque a minha reação era o seguinte, meus filhos estão aqui dentro, eu não posso parar. Eu acho que qualquer mãe no meu lugar faria a mesma coisa, não posso parar. Então, assim, eu consegui chegar em casa com eles, eu não parei o carro, eu só joguei o carro pro acostamento e segui, porque tinha muito carro atrás. Era à noite, e aí o que que acontece? Eu simplesmente consegui chegar em casa. Na hora que eu parei o carro, eu não consegui sair do carro, gente, eu travei. Eu tremia muito. Eu consegui ser forte ali no momento porque dos meus filhos. Mas assim, foi uma coisa assim tão, sei lá, que eu vários dias ainda eu fiquei vendo aquela cena na minha mente. E depois daquele incidente, eu nunca mais quis pegar num carro, né? 3 anos sem conduzir. Eu tinha medo, eu sofria ansiedade. Só de alguém falar que eu tinha que conduzir, eu começava a tremer, me dava dor de barriga. Eu ficava assim, não quero. Eu fiquei assim num estado, tipo, como eles falam, não sei o que lá, de pânico, sabe? Eu fiquei assim, desse jeito. E até os meus filhos ficaram meio traumatizados, eles tinham medo só do meu esposo falar assim, hoje é a mamãe que vai conduzir. Aí o Ângelo falava, não, pai, a mãe não. Porque eles tinham medo, eles ficaram com medo, assim como eu fiquei traumatizada. Então, assim, isso eu travei. Depois desse dia, eu nunca mais peguei num carro. Eu nunca mais tive vontade de conduzir. Eu tinha medo. E foi passando um tempo, né? Eu fiquei nessa dependência do meu esposo. Por quê? Porque como eu tinha medo de conduzir, eu dependia dele pra tudo. Pra ir no mercado, pra ir numa consulta, fazer em tudo. Às vezes ele tinha que faltar um trabalho pra poder me levar em alguma coisa. Ou então, às vezes, eu tinha que ir de autocarro. E aí o meu esposo, ele começa a falar comigo assim, você tem que perder esse medo, você tem que parar, o medo não é de Deus, começa a trabalhar a sua mente, seu psicológico. Mas, tipo assim, gente, falar é fácil. Mas só a gente que vive uma experiência assim, que pode dizer como a gente se sente, sabe? E aí, o que que acontece? Eu comecei a orar a Deus. Aí, gente, o meu esposo, ele começou a falar comigo assim, meu bem, você precisa perder esse medo. Você tem que conduzir, é necessário você conduzir. Porque se você ficar assim, eu não consigo, eu não posso, o que vai acontecer? Você nunca vai conseguir. E ele começou a falar assim, eu não vou te levar nos lugares, você vai pegar o carro e você vai. Eu pedia, tipo, sempre ele pra me levar na igreja e, assim, ele me levava. Só que chegou um tempo que ele falava comigo assim, não, você precisa, se um dia eu passar mal, e aí, quem é que vai me levar pro hospital? Você precisa, se um dia eu não estiver em casa e as crianças passam mal. Gente, vocês não têm noção do nível de medo que eu tinha, que eu fiquei. Que uma vez meu esposo ele foi trabalhar no Algarve e só vinha os fins de semana. O carro ficava na garagem. Vocês não têm noção que eu ia a pé, mas eu não pegava o carro para conduzir. E ele falava assim, meu bem, você precisa vencer esse medo. Você precisa perder esse medo, você precisa conduzir. E aí, o que acontece? Quando foi um dia, eu falei assim, Deus, eu não posso deixar que o inimigo, ele frustre os meus sonhos. Eu não posso deixar que esse medo tome conta de mim. E eu comecei a orar a Deus. Falei assim, Deus, isso foi em 2024 para 2025. Eu falei assim, esse ano eu vou começar a conduzir. Falei com Deus. E falei assim, Deus, eu te peço, prepare um carrinho para mim. Um carrinho simples, barato, que eu vou ganhar experiência e vou perder o medo. E nisso, o que que acontece? Eu falei bem assim, eu especifiquei a maneira do carro que eu queria. Porque o nosso primeiro carro, logo eu cheguei aqui, era um Fiat Punto. E eu falei, Senhor, eu quero um Fiat. Eu quero um Fiat Punto, porque eu já sei mais ou menos como que é. Senhor, eu quero que seja de uma pessoa que eu conheça e de preferência, Senhor, eu quero entre 500 a 600 euros. Falei assim com Deus.
Aí, logo quando eu cheguei aqui, eu trabalhei com uma senhora, que ela é um amor de pessoa, eu gosto muito dela. E ela conduzia o carrinho que era meu, que no caso era da mãe dela. Gente, e a mãe dela chegou a falecer. Aí depois de um tempo, o carro tava parado. Aí eu tenho uma colega que ela é portuguesa e ela foi e falou pra ela que eu tava procurando um carro pra comprar. Aí, tipo assim, eu não sabia que ela tava vendendo um carro. Simplesmente a minha amiga falou assim, Flávia, a dona Maria vai vender, ela e as irmãs dela vai vender o carro da mãe dela. E eu pensei em você, você tem interesse? Eu falei, oh meu Deus, aí. Eu falei assim, amém. Eu vou ver. E eu, tipo, eu nem lembrava que o carro dela era um Fiat, sabe? E aí ela pegou e falou o seguinte comigo. Aí eu liguei pra ela. E falei com ela bem assim. E nisso eu tava com dinheiro guardado, mas eu precisei gastar o dinheiro e eu não tinha o dinheiro todo. Aí o que eu fiz? Liguei pra ela e falei com ela bem assim. Oi, dona Maria, tudo bem? É Flávia. Aí eu falei assim, porque eu queria ver com a senhora se eu podia ver o carro. E comecei a explicar a ela. Falei assim, só tem um porém. Eu não tenho o dinheiro todo, eu fui bem sincera. Não tenho o dinheiro todo, eu tô aqui tanto. Eu queria saber se a senhora guardava o carro pra mim até dia 20. Aí ela falou assim, pronto, Flávia, venha ver o carro. Se você gostar, o carro é seu. Aí, gente, quando foi a noite que meu esposo chegou, a gente foi lá, né, ver o carro. Aí, tipo assim, meu esposo fez o test drive, né? Foi eu, gente. E aí, gente, eu, tipo assim, não sabia o valor, não sabia nada. E aí, beleza. Eu tinha como eu disse, eu tinha um dinheiro guardado, mas eu não tinha todo porque eu acabei gastando, né? Aí quando meu esposo chegou, que deu uma volta no carro e tal, aí ele falou assim, o carro tá bonzinho, amor, pra você trabalhar tá ótimo. E aí eu peguei e falei assim, pronto, dona Maria, eu gostei e tal, vou ficar com o carro. Qual o valor? Quando ela falou, 600 euros. Eu, oi? Aí eu amei. Aí depois a gente foi lá, né, fiquei com o carro e pra honra e glória do Senhor Jesus, trouxe o carro pra casa. Eu vim conduzindo o carro, tá? Meu esposo tava com o nosso carro na frente e pra casa eu fui conduzindo devagarzinho tal, e tudo mais. A senhora não saberia dirigir a ele, né? Olha lá o anjo lá. Aí, gente, o que acontece? Só tem um porém, tá? O carro veio, mas ficou um mês parado na garagem. Porque eu não consegui conduzir o carro. Aí depois o que eu fiz? Eu comecei a pegar o carro aos pouquinhos. Comecei. E, gente, comecei pra igreja, comecei a ir, tipo, fazer coisinhas básicas, ir no mercado quando eu saía da igreja. E, gente, pra honra e glória do Senhor Jesus, estamos comemorando um ano que eu estou conduzindo. Eu estou muito feliz, hoje eu vou pra todo lado, gente. Não preciso, tipo, de chamar um Uber, não preciso pegar outro carro. Às vezes não preciso esperar meu esposo pra mim ter que resolver alguma coisa, ele chegar. Assim, eu só sou passageira quando a gente sai o fim de semana, que a gente vai pra algum lugar. E aí ele conduz. Mas fora disso, gente, eu já conduzo tudo pra honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E da maneira que eu pedi a Deus, Deus preparou um carrinho pra mim, né? Um Fiat Punto. Uma pessoa que eu conheço e paguei 600 euros. Eu mereço? Não, nós não merecemos nada, mas a misericórdia do Senhor, ela nos alcança todos os dias e eu sou muito grata a Deus por isso. E, gente, até então, eu só iria conduzir, era só, tipo, só temporário, né, esse carrinho. Mas ele tá bonzinho, eu ainda continuo conduzindo ele, né? Claro, fez um ano agora e eu pretendo continuar usando ele até ele não aguentar mais, que é o meu carrinho de guerra. Tem um vídeo aqui no canal que eu mostrei ele logo quando eu comprei. E é isso, gente. E eu quis, gente, vir gravar esse vídeo pra incentivar, né, outras pessoas, outras mulheres que têm esse sonho. E também pra partilhar, né, a minha experiência, né, o porquê que eu parei tanto tempo de conduzir e como eu tô muito feliz e grata a Deus, né, por estar conduzindo, né, um ano para honra e glória do Senhor Jesus, conduzo todos os dias. E para você que tem um sonho, que tem esse desejo de poder ganhar sua independência, porque assim,
Quando a gente fala ganhar independência, não significa que a gente quer ser melhor que ninguém, não é isso. Você não precisar pegar um autocarro, você não precisar depender do seu esposo para, né, resolver suas coisas diárias, você não precisar, um filho passou mal e você ter que ficar ali naquela correria esperando ou seu esposo faltar ao serviço, ou você, tipo, pegar um táxi, ou enfim. É bom porque você tem uma sensação de liberdade única, que você pode fazer as suas coisinhas sem precisar de ninguém. E como eu disse, se você tem um sonho, não desista, persista, luta, insista. Não deixe que o medo, não deixe que a ansiedade, não deixe que nada e que ninguém frustre os seus sonhos, os seus planos. Coloca sempre Deus como base, né? Sempre ora, pede direção ao Senhor. Deus vai direcionar você da melhor maneira possível. E com certeza Ele vai te ajudar a realizar o desejo do seu coração, a você alcançar os seus planos, seus objetivos, né? Em nome de Jesus. Estou muito feliz de poder compartilhar esse vídeo aqui para vocês, essa experiência. Eu espero que de alguma forma eu possa ajudar cada um que assistir esse vídeo. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Ficam todos com Deus e não deixe que o medo atrapalhe os seus sonhos. Não deixe que o medo tire de você o desejo de conduzir ou de fazer outras coisas que às vezes a gente se limita a fazer, né? Deus abençoe a todos vocês, com todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!